Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, em sua última parte. Estávamos falando dos fenômenos mediúnicos na Bíblia, comunicabilidade entre os dois planos, não podia ser diferente, que apesar das pessoas quererem negar, isso está palpável, qualquer um que analise sobre a ótica da lógica e da razão vai descobrir que é um fato que ninguém pode negar. Mas antes de nós nos aprofundarmos um pouco mais nessa última parte, queríamos lembrar você que adquira as nossas obras analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte e a mais recente, Bereshit, que significa o Gênesis, Deus e a criação. Essas três obras você pode adquirir em São Paulo, aí na editora Mundo Maior, e você pode adquirir, que você estará ajudando as obras sociais. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Você vai pegar o livro do Eclesiástico, que é um livro que só tem na Bíblia Católica. Se você tiver uma Bíblia Protestante, não vai encontrar. Nesse livro, no capítulo 46, versículo 23, ele declara, como nós vimos na parte anterior do programa, que mesmo depois de morto, Samuel profetizou. Olha, por quê? Porque estão se referindo, como eu já falei, ao episódio da pitonisa de Endor, onde Samuel conversa com Saul. Samuel morto, entre aspas, que não é Samuel, o espírito de Samuel, não é o corpo de Samuel que está falando, mas é o espírito dele que retorna, perguntando: por que me fizeste subir até aqui? Está lá em 1º livro de Samuel, capítulo 28, versículo 15. E a pitonisa diz: eu vi um Deus, um Elohim, e todo mundo traduz como uma sombra, um fantasma, porque a maioria das pessoas acham que a mãe dos outros, o pai dos outros, a avó dos outros, morreu, vira fantasma. Agora minha mãe, meu pai, meu tio, minha família é tudo santo, tudo anjo, vira anjo. A mãe dos outros vira fantasma. Daí já fica patenteado a nossa ideia pessoal da gente desfazer ou condenar aquilo que a gente não conhece. Mas tem um fenômeno na Bíblia, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, que nós vamos fechar o nosso programa falando sobre isso. Lá em Nazaré, lá na Galileia, perto de Nazaré, existe o chamado Monte Tabor, e o Evangelho de Mateus diz que Jesus subiu ali, levou Pedro, Tiago e João consigo, e ali ele se transfigurou. O que é transfigurar-se? Muda-se a fisionomia, porque Jesus, na verdade, era um grande médium, o médium de Deus, ele sintonizava com a vontade de Deus, aí porque ele dizia: eu e o Pai somos um, porque tudo que Deus queria, Samuel, ou Jesus, fazia. Daí porque ali ele transfigurando-se, ele entrou em contato com Moisés e com Elias. Tão real, tão palpável, que Pedro diz: Senhor, permite-me que eu construa 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias, e que a gente possa permanecer aqui. Meus queridos irmãos, a gente não pode avaliar que atmosfera belíssima envolvia aquele momento daquele encontro tão superior, tão sublime na presença de Moisés e Elias e com Jesus. Agora vejam bem, Moisés, que havia, segundo muita gente entende, condenado à comunicabilidade, ele mesmo veio se comunicar. Então ele não condenou a comunicabilidade entre os espíritos dos dois planos, mas o abuso e a consulta física a cadáveres, que era o que se fazia naquela época, devido ao costume, ao politeísmo, à idolatria que o povo trazia do Egito. Então o próprio Moisés veio revogar aquilo que muitas vezes se havia dúvidas de que poderíamos nos comunicar, e você disse: não, mas porque foi Jesus. Não, não foi só Jesus. Foi Jesus, Moisés e Elias. Então, na verdade, você não pode dizer que aquele ato só aconteceu porque foi Jesus. Não, Jesus deixou bem entendido que aquilo que ele estava fazendo, nós também podíamos fazer. Pedro estava presenciou, segundo Mateus narra, que com certeza os discípulos, depois que desceram ali, ainda perguntaram a Jesus: não diz que Elias tem que vir? Porque ele estava ali. Aí eles ficaram sem entender porque é que Elias estava ali, se ele tinha... Foi um momento de se relembrar o que diziam os profetas, Malaquias, sobretudo, que dizia que: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. E Jesus confirma que Elias já veio
e com ele fizeram tudo o que queria. Ora, há pouco tempo, João Batista, que viera, o espírito de Elias no corpo de João Batista, havia sido degolado a mando de Herodes, lá no deserto da Judéia. Portanto, Jesus confirma mais uma vez que João Batista é o Elias que voltou. Então ali você tem comunicabilidade entre os dois planos, reencarnação de Elias como João Batista, Jesus confirmando isso e ficando bem patente e claro que tudo que existe na Bíblia, tudo que a doutrina espírita faz hoje é explicar de uma forma clara tudo aqueles fenômenos que já existem na Bíblia. Portanto, o Espiritismo não criou nada. Não criou reencarnação, já existia, já fazia parte dos dogmas dos antigos. O Espiritismo apenas veio relembrar, como diz Jesus, o que ele já tinha ensinado e nos trazer coisas novas através da ciência, da filosofia e da moral, que faz parte do seu conteúdo, dos seus princípios básicos. Fique com Deus. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa e muita paz.